Se você quer saber tudo sobre estado de sítio, vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, fica o convite sempre, aperta o botão inscrever-se aqui embaixo e também ativa o sininho para receber notificações sempre quando tiverem vídeos novos e vir fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. O que é estágio de sítio? O estado de sítio visa superar uma situação excepcional. Ele é instaurado para que uma situação anterior retorne. Enquanto o estado de defesa corresponde a uma modalidade menos drástica, o estado de sítio apresenta-se aí como uma medida mais severa. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí, não vai subir ninguém. Aliás, o próximo vídeo vai ser sobre estado de defesa. O estado de sítio é, portanto, reservado para situações críticas que resultem em grave comoção nacional, conflito armado envolvendo o Estado estrangeiro ou até mesmo quando o estado de defesa decretado ele se torna insuficiente. É utilizado pelo governo em situações nas quais a ordem do Estado Democrático de Direito está ameaçada. O estado de sítio é uma medida de exceção do governo. É um mecanismo de crise. É por isso que possui um prazo de atuação determinado, exceto em casos de guerra. Como medida de exceção, ele permite que o poder executivo sobressaia-se aos outros poderes, legislativo e judiciário. O equilíbrio entre esses três poderes ele acaba sendo um pouco afetado. Por quê? Porque é uma medida tomada em situações de emergências. As decisões tomadas pelo executivo devem ter ação imediata para garantir ali a solução do problema. No final desse vídeo eu vou contar para você se o Poder Judiciário pode declarar o estado de sítio inconstitucional ou não. Então fica até o final desse vídeo para você aprender. O Congresso Nacional ele permanece em funcionamento até acabarem, claro, as medidas restritivas impostas pelo estado de sítio. Haverá aí uma comissão de 5 pessoas que deve acompanhar e fiscalizar as medidas. Lembrando que, se verificados abusos ou excessos cometidos pelo presidente da República, o mesmo estará sujeito a responder por crime de responsabilidade, que aliás é julgado pelo Senado Federal e não pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, como muita gente acha. Ah, agora eu entendi! Eu já falei sobre isso no vídeo em que eu explico sobre as competências de cada poder. Quais são as hipóteses de decretação do estado de sítio? As hipóteses em que poderá ser decretado o estado de sítio estão previstas de forma taxativa no artigo 137 da Constituição Federal. Comoção grave de repercussão nacional, se fosse uma repercussão restrita em um local determinado, seria o caso de primeiro decretar o estado de defesa. Ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa exige aí, claro, uma situação de maior gravidade. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira é uma outra hipótese que é possível decretar estado de sítio. Então, são essas as hipóteses. Como é feito o procedimento de decretação do estado de sítio e quais são os seus requisitos? O estado de sítio ele é decretado pelo presidente da República, está lá no artigo 84 da Constituição Federal. Mas primeiro ele deve consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa, está lá no artigo 137. Essa manifestação é obrigatória sob pena de inconstitucionalidade da decretação. Porém, esses pareceres desses órgãos são opinativos. Significa que o presidente ele não é obrigado a seguir. Uma vez feita a consulta, o presidente deve encaminhar esse pedido do estado de sítio para o Congresso Nacional, porque é uma exigência de prévia autorização do Congresso Nacional, conforme o artigo 49 da Constituição, que vai se manifestar pela maioria absoluta dos seus membros, mediante decreto legislativo. Atenção, gente! A manifestação do Congresso ela é vinculante. Isso quer dizer que se o Congresso entender que não é necessário decretar estado de sítio, o presidente da República não pode decretar de qualquer maneira, sob pena de crime de responsabilidade. O Congresso Nacional autorizando, o presidente da República ele pode ou não decretar o estado de sítio. O decreto que institui a medida do estado de sítio vai indicar a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que vão ficar suspensas. Após a publicação desse decreto, o presidente da República ele vai designar um executor dessas medidas específicas, assim como as áreas abrangidas. As áreas que eu falo, gente, são as áreas realmente geográficas, tá? Porque não precisa ser do país inteiro, mesmo que se trate de uma questão nacional. Michelle, quanto tempo dura um estado
sítio. Caso seja aprovado o estado de sítio, a Constituição Federal ela diz que no caso de comoção grave de repercussão nacional e também na hipótese de fracasso das medidas tomadas no estado de defesa, o estado de sítio vai ter prazo de duração de 30 dias. Ele pode ser prorrogado indefinidamente, sempre por 30 dias, até que a situação causadora seja solucionada. Isso está lá no artigo 137, inciso 1º. Já nos casos de declaração de guerra ou também de resposta à agressão armada estrangeira, o estado de sítio pode durar enquanto durar a guerra ou a agressão estrangeira. Isso está lá no artigo 137, inciso 2 da Constituição Federal. Como o estado de sítio ele pode afetar os nossos direitos? Isso é muito importante, gente. Cabe destacar aqui que o presidente da República ele não vai ter total liberdade para tomar qualquer medida contra os cidadãos. No caso de decretação de estado de sítio com base em declaração de guerra ou também em caso de agressão armada estrangeira, todo e qualquer direito constitucional pode sofrer restrição, desde que conste no decreto presidencial, e tenha passado, é claro, pela autorização do Congresso Nacional. Mas desde que se observe também os princípios da necessidade e temporariedade, ou seja, o estado de sítio ele deve ser necessário e somente durar o tempo que precisa durar, não se perpetuando no tempo, senão vira ditadura, como já ocorreu no Brasil através do AI-5. É verdade. Já no estado de sítio com fundamento em comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa, instituído anteriormente, é possível adotar as seguintes medidas que estão previstas no artigo 139 da Constituição. Obrigação de permanência em localidade determinada. Então pode obrigar aí você ficar na sua casa, você ficar em determinado local. Uma outra medida que pode ser imposta é detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, ou seja, fica detido lá naquele prédio, que não é nenhuma delegacia, não é nada, por exemplo. É o quê? Podem ser impostas restrições, não são exclusões, relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, é claro que na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, ou seja, você não pode se reunir com ninguém. Busca e apreensão em domicílio também pode ser imposta. Intervenção nas empresas de serviço público e requisição de bens. O que é uma requisição? Eu vou explicar para vocês. Lembra dos filmes, quando você vê lá o policial perseguindo o bandido, o vilão, e aí ele pega o carro de alguém, tira, eu preciso do seu carro. Isso é requisição administrativa, é requisição da administração pública. Então pode aí requisitar os bens das pessoas, se for necessário. Tá bom. Agora eu vou falar para vocês se o Poder Judiciário pode fazer análise dos excessos e dos requisitos para a decretação do estado de sítio. O que eu vou falar agora serve tanto para o estado de sítio como para o estado de defesa, que nós vamos falar no próximo vídeo. O Poder Judiciário ele pode sim reprimir ilegalidades por abusos, por excessos cometidos durante o estado de sítio, com base no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Mas a pergunta é, poderia o Poder Judiciário analisar e julgar que é inconstitucional a decretação do estado de sítio ou do estado de defesa? Poderia sim, gente. Nas hipóteses de desvio de finalidade, o abuso de direito, poderia o Poder Judiciário analisar e verificar os requisitos constitucionais ali, que eles não foram preenchidos, e acabar declarando o ato inconstitucional. Tenha em mente que atos que afetam direitos fundamentais estão sujeitos a controle judicial em respeito ao princípio da supremacia da Constituição Federal, da força normativa da Constituição, do Estado Democrático de Direito e também do princípio da proporcionalidade. Eu já falei, aliás, sobre o princípio da proporcionalidade em um vídeo aqui no canal que eu falei sobre a inconstitucionalidade dessas operações policiais desprovidas de utilização de mecanismos de inteligência que chegam ao local e saem atirando, colocando em risco os policiais e os moradores das comunidades. Se você não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e também aqui em cima no card para você assistir. O princípio da proporcionalidade, ele se divide em 3 subprincípios: adequação,
necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Você deve fazer análise da legalidade de um ato analisando nessa ordem esses subprincípios. É como se fossem fases. Se não passar, né, no primeiro subprincípio, nem vai precisar continuar, que o ato é ilegal. Então, indo para o primeiro subprincípio, que é o da adequação, devemos verificar se as medidas restritivas do estado de sítio ou de defesa são capazes de atingir os objetivos previstos com a medida. Depois você passa para a necessidade ou exigibilidade. Aqui você deve analisar se não há outra forma, sem ser o estado de sítio ou estado de defesa, que consiga atingir com maior eficácia e menos sacrifícios os objetivos previstos com essa medida. E por fim, você deve verificar a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, as medidas restritivas devem ser razoáveis e proporcionais aos objetivos. O próximo vídeo de constitucional será sobre estado de defesa. Se você quer mais vídeos sobre Constituição Federal, sobre direito constitucional, comenta para mim qual assunto você quer saber que ainda não tem na nossa playlist Constituição. Curta esse vídeo para apoiar aqui o canal, para apoiar nosso trabalho, e compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, que é para todo mundo saber. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!